E aí galera, mais um conteúdo aqui no canal 100% Política. Se puder, dê aquele like, acompanhe nossos vídeos e compartilhe aí, que é importante. Eu aqui vou tentar sintetizar como o homem é um instrumento usado perante a sociedade atual. O homem nada mais é do que uma grande ferramenta utilizada para atender interesses de um pequeno topo. Tudo gira em torno desse topo. É o meu ponto de vista. Então, o que é que está acontecendo aqui? Dentro do meu ponto de vista, dentro do meu análise. O homem hoje, ele vai buscar um relacionamento, porque o homem é um escravo biológico. Escravo de seus hormônios, de sua testa. Todo homem quer uma mulher. É evidente isso. É a natureza, né? O homem sempre recorre à cópula, à conjunção carnal, mas, todavia, não existe mulher unicórnio. O que é uma mulher unicórnio? É uma mulher com pouca experiência sexual, né? Ou quase nenhuma. Uma mulher pura. Então, dificilmente você vai conseguir uma mulher dessa forma. Então, vamos acordar para a realidade. A lógica, dentro da lógica não há controvérsia. Então, a partir do momento que o homem quer uma mulher unicórnio, uma mulher submissa, isso aqui praticamente é impossível. E tem um fato preponderante aqui, que é o mundo político. O mundo político, sabendo disso, para causar uma disfunção dentro da sociedade. O que é que os políticos fizeram? Através de leis, deram o empoderamento em leis. Hoje a mulher, ela tem vários direitos e ainda assim elas questionam porque elas estão sempre insatisfeitas. A mulher hoje, ela tem o aparato do Estado, tem a segurança do Estado, o Estado é o seu provedor, o Estado praticamente é seu pai, é sua família, o Estado tutela o seu filho e o homem não tem direito nem pela guarda de seu filho ou até mesmo por visitas. A maior farsa, que é bem difundida, né? Que é a guarda compartilhada. Uma grande farsa, porque o homem só pega final de semana. Quase sempre tem que entregar no domingo ou na segunda-feira. Pega no sábado para entregar na segunda. Qual o tempo de vivência que ele tem com esse filho? Sem falar da alienação parental, que é tudo muito subjetivo. E isso é, como eu digo, a trindade satânica, que é o Congresso, junto com o Executivo e junto com o Judiciário, cria leis para tirar toda a autoridade do homem. E o Estado, como sabe que o homem é um escravo biológico, que o homem é dependente, né? E o homem não sabe jogar esse jogo, porque o homem hoje, que se relaciona hoje, ele está correndo um grande risco emocional, um risco financeiro. E muitos homens não têm essa consciência, não têm essa expansão, é o que eu digo direto. Expansão, ver
ver e contemplar novos horizontes. Falta isso na visão masculina. Você tenta introduzir, falar com as pessoas. O risco hoje que o homem tem em se relacionar com a mulher. Por quê? Porque as mulheres estão cheias de direitos. É algo que não vai transcender, não vai voltar. A mulher, na época de meus avós, porque ela respeitava o homem? Porque se ela, por acaso, ela largasse, né, ela desse na telha e largasse seu marido, ela ia ser brutalmente defamada perante a sociedade. E existiam outros critérios também. A mulher, ela não tinha tanta possibilidade, tanto acesso aos homens, até porque ela não estava inserida no mercado de trabalho. E com o advento da internet, hoje a mulher, ela consegue ter acesso a vários homens. Homens esses, muitos bens conceituados, outros não. E o que é interessante para a mulher é a validação que ela tem dos gados. Não vai faltar gado. Acho que pode exterminar a terra, aqui viu um meteoro, mas os gados vão permanecer, gados. Eles dão essa validação à mulher, o que é que ela quer, é o que elas querem. Insatisfeitas como ela a grande maioria das mulheres são insatisfeitas. Veja que elas lutaram para que elas entrassem no mercado de trabalho. E aí elas entraram no mercado de trabalho, mas eu, como digo direto, eu não sou nenhum doutor, não tenho a melhor retórica, não sou estudioso da causa, eu apenas vejo, analiso e tento propagar aqui os meus pensamentos através da minha vivência. A mulher, como eu vejo direto, como eu ando de porta em porta, as mulheres elas reclamam que tem uma vida tripla, que seria o trabalho, aquelas que trabalham, o trabalho, cuidar da casa, do filho e do marido. O marido é jogado em escanteio. Não seria nem tripla, né? Não seria nem tripla porque tem o marido, né? Então não é tripla. Então o marido, esse é o último que tem a atenção realmente da mulher. E elas sempre reclamam que elas estão sobrecarregadas por estar exercendo essa função nos dias atuais. Mas foi isso que ela buscou a vida toda. E aí, a partir do momento que ela tem isso, essa sobrecarga de trabalhos e de atenção que ela tem que dar, ela não consegue fazer nada de bom, porque é como eu digo direto, é igual o trabalho de 24 horas que o governo inventou aí, com os policiais, médicos e etc. Várias profissões que trabalham 24 horas, pode ter a mesma eficácia e excelência durante o dia. A mulher não vai ter, porque a mulher ela tem uma carga horária, né? Ela tem que trabalhar e exercer o papel de mãe e cuidadora dentro de casa e administrar o lar. Fica muito difícil ela manter esse papel com excelência. Então elas reclamam disso aí. Então elas estão sempre insatisfeitas. Mas foi isso que elas buscaram para a vida dela. Aí também tinha o caso das mulheres que ficavam dentro de casa, no ócio, só cuidando dos filhos, que eu não acho um ócio. Pelo contrário, eu acho até que você cuidar de casa é um trabalho contínuo e é um trabalho cansativo. Mas elas achavam que isso era pouco. Então ela buscou o mercado de trabalho e elas ficaram insatisfeitas com o mercado de trabalho lá fora e ficam insatisfeitas também dentro de casa, no ócio. Então, é extremamente difícil você compreender a natureza feminina. Então, a partir do momento em que você se relaciona com a mulher hoje, você busca o casamento, você ainda tem o que eu falo direto com os caras. Você pode sofrer alienação parental, você pode sofrer de abalos emocionais, porque
você não tem nenhuma garantia dentro desse relacionamento. A mulher, ela pode te trair, não há nenhum tipo de consequência, pelo contrário. Eu vejo, né, nas minhas vivências aqui, a mulher trai e ela ainda sai com patrimônio. Trai e sai com patrimônio. Por muitas vezes, o boi da história, ele nem recorre, porque ele tem filhos, aí para não deixar desabrigados os seus filhos, ele não recorre, mas é o que eu digo direto, irmão, uma casa para você ter, principalmente no Brasil, é algo muito difícil. Aí você vai lá, a mulher cometeu o adultério, você vai e deixa tudo para ela. Ah, poxa, e aí, como tem muitos amigos meus, vou começar do zero. Mas ele esqueceu de uma coisa, que a idade dele aqui já está um pouco extrapolada, ele já não tem a força física, já tem impactos mentais, impactos emocionais. Para ele construir uma casa requer tempo. Tempo é dinheiro, tempo é vida. E ele também já está com tempo escasso e sem força física. É o que eu digo direto com meus amigos, mas infelizmente é incompreensível. Os betas não conseguem entender. Eles não conseguem ser pragmáticos como as mulheres são. Aí eu digo direto, irmãos, se você está sendo maltratado dentro de uma relação, se não está tendo conciliação, se não está tendo entendimento, como é que você vai tratar uma pessoa sempre bem e essa pessoa sempre desfazendo de você e te dando migalhas emocionais? Você, para levar uma mulher para a cama, sua esposa, quando você consegue levar, é motivo de festa e ainda por cima você tem um sexo de péssima qualidade, praticamente um sexo forçado. E você tem que estar sempre performando, trazendo tudo de bom para a mulher, tentando agradar, para que a mulher não fique de bicão dentro de casa. Tem amigos meus que chegam em casa no horário da noite, depois de um dia de batalha, e ainda é xingado, desprezado, e quase sempre as mulheres colocam dentro do convívio, dentro do lar, os filhos contra os pais. Quantos e quantos exemplos eu tenho dentro do meu universo de homens que trabalham e não tem um pingo de moral dentro de casa. O valor patriarcal, a autoridade paterna está jogada no lixo. As mulheres conseguem persuadir e nunca vai estar bom. Aí você, né, para os jovens aí que já estão aí entrando na vida de relacionamentos, eu digo por mim, que já fui jovem e já tive diversas mulheres, e eu consigo extrair o melhor do início da relação. Eu já sei o beabá todo. A mulher, logo no início, ela vai entregar tudo a você. Ela vai ser submissa, ela vai gostar de seu papo, ela vai estar pronta para viajar para você, vai embarcar em qualquer aventura sua. Com o passar do tempo, depois que ela consegue se vincular a você e ela vê que você já está vinculado emocionalmente, e aí você já está em uma vivência dentro do lar com ela, com o passar do tempo, a cada ano que vai passando, vai havendo um desgaste de convivência. Precisa ser muito maduro para que não haja esse desgaste. Você tem que ter uma série de inovações, mas tem que partir de ambas as partes. O homem, ele se acomoda dentro da relação, acha que ali está cômodo, se acomoda dentro da relação e acha que está tudo certo. Mas para a mulher não. A mulher já não te vê com os mesmos olhos. A hipergamia pulsa no sangue dela. Mesmo você sendo
esteticamente bonito, tendo um corpo legal, com o passar do tempo ela não vai conseguir te enxergar assim. Então a hipergamia é latente no sangue feminino. Então o que é que acontece? Aqui seu casamento já começa a deteriorar com o passar do tempo, porque ela já não tem a mesma simpatia, admiração por você. E por que eu digo isso? Porque no início da relação é até algo subconsciente por parte das mulheres, é que ela achou que encontrou a melhor genética para a conjunção carnal e, consequentemente, através dessa conjunção carnal, gerar um filho. Só que com o passar do tempo ela vai vendo que não era bem aquilo. A adrenalina da paixonite, da paixão, que geralmente é o que eu digo direto, eu procuro extrair o máximo, que é do início do namoro, estourando 2 anos. A adrenalina baixou. Ela com certeza já tem um filho aqui com você ou 2. E aí ela já não te vê com os mesmos olhos. A hipergamia está pulsando no sangue dela. E você será desprezado. Nada vai estar bom para ela, porque é da natureza feminina. As mulheres de antigamente aguentavam porque tinha a sociedade lá fora. O modelo era patriarcal. Ela para voltar para casa dos pais seria muito difícil, não haveria uma aceitação. E hoje não, a mulher ela se separa, ela terá uma rede de apoio. A principal é o Estado. E aqui depois tem os amigos e amigas. Tem os betas que vai, sabendo que ela está separada, vai orbitar sobre ela para dar festas, e por ela ter aquilo que a maioria dos homens tudo gosta, vai prover ela em algumas contas básicas. Eu estou falando aqui de casais, ou analisando aqui dentro dos ambientes que eu ando. Porque eu digo básica, porque geralmente são betas aqui, caras em subempregos que vai tirar subempregos que vai tirar o pouco que tem para tentar suprir essa mãe solo que está recém-separada. Ali ele vai tentar suprir. Ela vai, né, depois de separada, ela vai se empolgar em alguma situação ali. O cara talvez tenha até um poder financeiro um pouco melhor, mas não, continue em subemprego. Mas ela ali, ela performa o cara de outra forma, né? Ela analisa que aquele cara pode dar algo melhor, ela vai se aproximar desse cara que é do subemprego, esse cara que consequentemente vai prover ela em coisas básicas, até se formar uma nova família, e aí gerar mais um filho, e aí consequentemente o círculo contínuo de desgraça e de abismo sempre prevalece. Aí ela vai falar dos dramas, que é o que quase toda mulher faz. Ela fala do drama de empregos, ela fala de dramas em amizades e dramas nos relacionamentos. E aqui ela vai ter um suporte, um apoio, ainda que mentiroso, das amigas, que vai dizer que ela está fantástica, que ela está em cima, mesmo ela sendo já uma balzaca, sem muita validação, cheia de filho. Mas amigas querem o pior para elas, é bem assim. Falsas amigas, né? Que as mulheres, dentro do convívio feminino, não existe muita verdade. Há muita validação falsa.
para que a mulher cada vez mais vá para o fundo do poço. Já é algo até inconsciente. Eu acredito que seja até inconsciente por parte delas. Então aqui ela vai falar dos dramas. Nesses dramas aqui ela tem o apoio familiar, o apoio do Estado, o apoio de algumas amigas. E os betas, a idade que a mulher chegar, sempre haverá um beta disposto a assumir a tragédia. É o que eu digo direto. Pode vir um meteoro aí, o beta vai resistir os impactos dos meteoros aqui na Terra, ou até uma bomba atômica não surtirá efeito aos betas, porque beta é beta. Então é o que eu digo aqui e sempre tento abrir os olhos dos meus amigos. Há homens, amigos meus, que vivem relacionamentos como escravos emocionais. Muitos por gostar da mulher, outros por estar pegados a filhos e outros pelo financeiro. O cara pondera e fala: porra, eu vou largar essa mulher mesmo vivendo maltratado, vivendo de migalhas. Eu vou me sair dessa relação, sendo que eu vou ter o financeiro prejudicado, vou ter que dividir tudo que eu conquistei. Sem falar que muitos têm filhos também, têm um apego aos filhos, e muitos vinculados emocionalmente à mulher. E a mulher, depois que ela descobre que o homem está ligado a ela, vinculado-se emocionalmente, que ela sabe que o homem tem medo de perder, ela vai ficar borgando um homem sempre. Vai borgando, fazer de capacho. Eu tenho amigos aqui que são motoristas, segurança, provedores, eletricistas, amigos que já tiveram até tem carro, casa e conseguiram os sítios, chega lá, tá sempre trabalhando no pesado, subindo em um poste, ajeitando alguma coisa, indo pra horta, e a madame tá lá, insatisfeita, relacionamentos já antigos, já cansada já, o cara pode ser o que for, mas pra ela nunca vai estar bom. E é o que eu digo direto, eu não canso de falar, você pode ser o melhor pai, o melhor marido, você pode ser a melhor pessoa de convívio, de tudo, mas quando a mulher ela quer te largar, meu irmão, esqueça, ela não vai colocar nada de positivo sobre a mesa e fazer uma análise. Haja vista que a gente viu o caso de Kaká, que era um homem perfeito, né? Se eu não me engano, casou virgem, a mulher também virgem, e ela insatisfeita, né? Um cara bonito, né? Cheio da grana, e ela insatisfeita com filho, com família, tudo. Ela não ponderou isso aí, ela largou simplesmente o cara para viver as aventuras amorosas, disse que depois se arrependeu, não sei, pode ter sido que se arrependeu e foi tarde, né? E segundo uma reportagem que eu peguei, Kaká se esforçou muito para resgatar o relacionamento, mas ela ponderou isso, ela queria viver a aventura dela. Então nada disso é jogado, analisado pela mulher. Até porque o mundo da mulher é diferente da gente homem. A mulher, ela não tem as mesmas cobranças masculinas. A mulher, ela não tem que performar. Ela não precisa fazer nada. Ela já é o próprio patrimônio. E o homem, a sua valorização está em cima do seu financeiro. Sobre o que você pode ser útil perante a sociedade. Eu vou citar aqui, vou dar exemplo. Você tem um filho homem e uma filha mulher. De quem você cobra mais? Se seu filho com 20 anos estiver dentro de casa,
Você vai cobrar que ele exerça alguma atividade, né? Ele faça um esporte. Eu estou falando com 20 anos, no modelo atual da sociedade que estamos hoje. Você vai pedir que ele faça um esporte, que ele procure um trabalho, que ele faça um curso. E se a menina, a sua filha, não quiser fazer nada, você vai cobrar com a mesma dinâmica, com a mesma rigidez? Não. Eu acho que ninguém vai cobrar, né, dela. Ela tem, né, basta ela se comportar, entre aspas, ter um certo comportamento, que ela não será cobrada não, ela poderá ficar em casa o tempo que ela quiser disponível. Aqui, o pai morrendo, terá um irmão para prover, ou uma mãe, uma irmã, um namorado. Sempre haverá alguém para prover ela e nunca haverá as mesmas cobranças. Aí muitos dizem, por que a mulher vota mal? Porque a mulher não é atrelada à política. E porque ela vota quase sempre na esquerda? Porque a esquerda entendeu o jogo. Apesar que não há muita diferença entre a esquerda e essa direita falsa aí, representada pela família de Jair Bolsonaro, que foi um dos caras que mais fez leis misândricas aí. Então, a esquerda entendeu o jogo, colocou um monte de benefícios e leis que os favoreça. Ela enxergou isso de forma, não de forma profunda, mas é algo massificado pela mídia criminosa, que o PT favorece o gênero feminino. O que foi que ela fez? Ela vota no PT, ela não se aprofunda no mundo político. Lula pode mentir como for. Importante que está chegando algum recurso aqui para elas, ó. Recursos para elas. É isso que elas querem, não querem perder esses recursos. Porque a mulher, como diz um tio meu, quer as coisas fáceis. Elas querem as coisas fáceis. Entendeu? Essa que é a verdade. Então, elas não se aprofundam para entender a dinâmica política, para onde o PT está nos levando, para onde a esquerda está nos levando, até porque se afundar, sempre existirá um beta provedor para dar segurança, tudo que ela precisar, vai ter um beta ali para prover, ainda que haja falência total do Estado. Haverá homens dispostos a se sacrificar para dar o de melhor a essa mulher. Então elas não vão se aprofundar, porque elas não dependem de esforço físico e intelectual, porque elas é o próprio patrimônio e elas sabem disso, elas compreendem que o homem é um escravo biológico. Há conteúdos aí da Red Pill que querem ignorar isso. A natureza masculina. O que eu digo direto é que o homem ele tem que ser pragmático e jogar o jogo. Não haverá mulher unicórnio. Você tem que se desapegar. Você pode até se relacionar, colocar seguranças para os seus bens, para que você não venha perder em uma falsa acusação e que a mulher não venha levar nada do seu financeiro e que você também não se apegue emocional, para você não ficar com a culpinha doente no seu emocional, sua cabeça doente sem conseguir dormir. Você tem que ser pragmático, usar elas como elas te utilizam, fazer o jogo, dar uma de João sem braço, para você ter uma relação sadia. A partir do momento que a mulher não está entregando nada para você, que você sabe que ela não tem nenhuma responsabilidade com o processo político do país, porque ela só quer vantagem, e a partir do momento que ela não entrega para você, você tem que ter sempre a opção de sair dessa relação fracassada, onde você não está tendo retorno nenhum, onde você está sendo só um capacho ou um mero empregado e tendo que performar para essa mulher sem ela te entregar nada. Então é muito difícil homem ter essa consciência. Então
Os conteúdos Red Pills, a natureza biológica, o homem sempre a natureza biológica do homem, ele sempre sentirá necessidade do sexo, da atenção feminina. E aí, dificilmente um homem com sua saúde plena, ele vai ignorar a vontade carnal, ele depende do sexo e da atenção feminina, é bom. Mas os caras querem que o homem não tenha relação com mulher. Toda mulher é ruim, não, rapaz. Você tem que entender o jogo. O jogo atual da sociedade. Antigamente os homens se relacionavam, provia e tinha uma certeza que praticamente a mulher era uma propriedade. Hoje elas são empoderadas, elas têm direitos, né? Elas não são criticadas, mesmo saindo de uma relação repleta de erros, que elas também nunca vão. Uma coisa eu lhe digo, minha vivência com mulher, elas nunca vão dizer que elas estão erradas. Eu nunca vi, na idade que eu tô, uma mulher dizer que errou dentro de um relacionamento. Sempre foi o homem. Eu já sei o blá 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 todo de mulher. E eu não deixo de me relacionar com mulher. Eu não deixo de me relacionar com mulher. Eu apenas entendo o jogo. Elas, quando saem do relacionamento, às vezes depois de um tempo, né? Depois de um tempo que eu tô com elas, elas começam a falar, até logo no começo fala que sempre quem errou foi o homem. Aí depois de um tempo que eu já tô com elas, aí eu jogo na cara, porra, será que foi só o cara que errou mesmo, rapaz? Será que não teve um erro também de sua parte? Isso aí depois de um tempo, né, que eu já cheguei às vias de fácil. Aí eu explano isso, mas eu já sei todo o drama, todo o mimimi feminino. É o mesmo enredo, é a mesma história do início do namoro. Quando você começa um namoro com a mulher, uma relação com a mulher, quando ela sai de uma separação e vem até você, ela dá, né? Você praticamente vai manter ali uma formalidade para você entrar em uma relação, porque ela dá o caminho. Você só vai formalizar para você entrar dentro de uma relação ali com a mulher. Ela dá uma direção e você segue aquela direção. Então, com minha vivência, né? Com o tempo, com a idade, eu fui aprendendo como me relacionar no mundo feminino. Aí também tem aquele caso das mulheres empoderadas, aquelas mulheres que estão no mercado e que está, digamos aqui, no ápice, ganha muito bem, está no mercado aí, são mulheres bem resolvidas perante ao trabalho. Aí que elas sabem disso aqui, ó. Elas viveram a vida toda delas na esbórnia, muitas, né, com toda a liberdade, estudaram também, estão em trabalhos de alto escalão, ganhando bem, mas, todavia, entretanto, sobretudo, o relógio biológico bate. Aí quando o relógio bate, o relógio biológico bate, o que é que elas fazem? Elas estão aqui no topo, né? Do mercado de trabalho. Elas têm consciência, no fundo, elas têm consciência que na hora que elas quiserem mudar o jogo, haverá um Betinha para assumir. Ainda que ela não fique com aquele beta, porque ela é resolvida financeiramente, ela vai pegar a genética do beta, ela pode até diminuir a régua, pega um beta mesmo, que ganha até menos que ela, para ela gerar um filho, um todo aparato do Estado. Ela vai cometer alienação parental e vai criar esse filho sozinho como mãe solo. Porque o relógio biológico dela já estava estourado, ela sabia, ela vai largar o emprego por um tempo, vai escolher um beta, que ganha até menos, depois briga com aquele beta, porque a mulher ela é pragmática, ela tem os seus propósitos,
E elas sabem disso. Em qualquer momento que elas quiserem mudar o jogo, né? Tem aquelas assanhadas, verdadeiras prostitutas quando novas, entra na igreja e às vezes entra na igreja e às vezes pega aquele Betinho que tá desde criança na igreja. Aí os pastores, né? Supostos pastores, que só existe um pastor, que é o ser criador de todas as coisas. Todo homem que excreta é um lixo. Vai persuadir esse cara aqui, essa criança que se tornou adulto dentro da igreja, para pegar essa daqui, ó, que foi usada e abusada. E às vezes pega esse cara aqui, é um Betinha mesmo, não tem muita convivência e talvez nunca tenha tido convivência sexual, nunca sentiu o cheiro de uma mulher. Esse cara vai assumir essa mulher aqui, ó, que aprontou muito dentro da igreja, ou aprontou muito fora, entrou na igreja e ela mudou. E aí agora ela se tornou, entre aspas, uma mulher casta, de responsabilidade, submissa, para ela chegar ao objetivo de casar. A mesma coisa é a mulher que está lá no alto escalão, ela quer ter um filho e às vezes também quer casar. Quase sempre, né? Ela independente, né? A do alto escalão. Essa daqui é aquela fudida, né? Uma grande parte é fudida aí. Pobre, miserável. Mas aí ela quer casar também, quer ter uma família. Viu que a vida de esbórnia não ia levar ela nenhuma. Quer baixar a régua, já não está tendo a mesma validação. Aí ela vai e procura um Betinho na igreja ali. O Betinho está disposto a assumir, porque os homens é carente. A maioria dos homens são feios, não tem bom papo, vivem subempregos, não tem muitas oportunidades. Então os caras pegam o que vem. E essa daqui que tem a grana, ela vai casar com um cara, geralmente ela vai ser insubmissa, não vai estar disposta a ouvir, a respeitar o homem, a autoridade masculina. Ela vai consequentemente, né, com a relação, ela vai se separar e vai criar seu filho só com todo aparato das leis que a favorece. Tem um caso de Ana Hickman, que é um caso muito famoso, que o próprio Alexandre, ele sente dificuldade de ter uma convivência com o filho. Um cara que tem uma grana, né? Mas a mulher também tem muita grana, aí não tem como. Guerra de gigantes, mas quem pesa na balança é as leis brasileiras, as leis que o cara pode ser o melhor, pode performar financeiramente de maneira absurda, mas o peso da balança só inclina para o gênero feminino. Então quem vai ter vez é elas. Sempre na criação de seus filhos, quem vai ter vez é ela. Então, galera, é mais um conteúdo relevante aqui. É um conteúdo que eu estou procurando agregar, um novo modelo um novo modelo ao qual estou querendo transparecer as minhas opiniões aqui. Espero que estejam gostando, espero que dê um like, espero que haja mais inscritos. Esse é o nosso objetivo. Quase todas as minhas falas aqui embasadas na minha vivência de fato. É o que eu vejo aí, o que eu acompanho nas ruas, no meu dia a dia. Eu não sou aquele mentiroso que mora em bairros luxuosos. Posso dizer assim, vim da miséria. Estou em um patamarzinho regular. Patamar ainda pobre, né? Mas regular, mas é o que eu vejo no meu dia a dia. E assim, é o que eu digo direto. A gente tinha só a mídia aberta. Essa mídia aqui é uma mídia diabólica que influenciava só o negativo. Hoje,
com o advento da internet, você tem a oportunidade de ter vários conhecimentos assim na palma de sua mão, de estudar e de ver. E no seu dia a dia você vai colocando isso dentro da sua cabeça, introduzindo esses conhecimentos, buscando muitas fontes e também vai analisando. Eu sempre fui uma pessoa diferente. A minha vida toda eu me considero uma pessoa diferente, mas cercado por betas, cercado porque existe também as pessoas que convivem ao teu redor. Então você choca quando você pensa diferente. Então praticamente você tem que seguir a mesma caminhada dos gados, aquela fila indiana onde você está caindo pro abismo, porque se você contrariar aqui, como é que você vai sobreviver? Você não tem a lucidez. Então o tempo me trouxe essa lucidez. Eu não tenho mais dependência emocional por amizades, por paixão, por nada. Eu não tenho expectativa de conseguir usufruir do melhor do ser humano em nada. Se me der, beleza. Se não me der, tá beleza também. Eu não crio expectativas. Eu tenho perspectivas diferentes a respeito de tudo. Então, eu já estou cascudo em relação à vida. Então, eu vivia com gados, mesmo pensando um pouco diferente. O que veio me libertar foi a internet. A internet me trouxe esses conceitos que já estavam dentro de mim, e o tempo, os janeiros, me trouxe a tranquilidade de ser quem eu sou. Então, mais um conteúdo aqui. Eu ia falar outra coisa, acabei esquecendo o que eu ia falar aqui, que eu estava com um pensamento aqui, mas acabei esquecendo. Se eu lembrar, fica para outro conteúdo. Mas é isso. Um forte abraço. Fui.